Bem-vindos ao quarto e último capítulo da série Ancestrais. Hoje nós vamos falar sobre os seus antepassados. E para isso eu vou começar falando sobre um ritual taoísta que geralmente é feito para os antepassados. Quando a gente vai num templo, você encontra em todo templo, ou sinagoga, igreja, você vai encontrar um altar. E esse altar é o altar principal de qualquer templo. Quando a gente vai fazer um ritual para os antepassados, além daquele altar, que aquele altar é da divindade, é da força espiritual daquela egrégora, você ainda constrói dois altares. Um altar para as pessoas que já passaram pela vida, que já morreram, que já viveram e foram embora, e um outro altar, que é um altar para as pessoas daquela família que ainda estão presentes, ainda estão vivos. Então você tem um de frente para o outro, o altar dos falecidos e o altar daqueles que ainda estão presentes. Quando a gente faz um ritual, a gente faz um ritual agradecendo todas essas pessoas que passaram pela vida, permitindo que elas possam seguir em frente. Geralmente, o regente desse ritual, ele vai fazer, através do oráculo, ele vai consultar um oráculo durante a cerimônia e vai perguntar para a força dos ancestrais, a força dos antepassados, se está tudo bem. Se aquele ritual é suficiente, é satisfatório. E dessa maneira ele vai encaminhando qualquer força ou qualquer energia que ficou pendente ali. Enquanto que, depois que ele fez isso, ele se direciona para o altar daquelas pessoas, daquela família, só que ainda estão vivas. E lá ele vai fazer um processo semelhante, o processo para que tenha a boa fortuna. Boa fortuna é um termo taoísta, vindo de um livro chamado I Ching, que é o livro das mutações. Boa fortuna representa a energia de quando você está no caminho certo, você está caminhando o seu próprio caminho, você está dentro do seu Tao, do taoísmo. Então você compreende quem você é, o que você tem que fazer, como que você faz, e você vai lá e começa a agir. Isso representa boa fortuna e é o desejo que o sacerdote imprime para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter, no momento presente, no tempo de vida, a boa fortuna, estarem no caminho certo, usufruindo de toda a sua ancestralidade, de todo o seu talento, sua natureza, seu dom. Existe um momento em que alguém desse altar vivo, o nome dele vai ser transportado em alguma época para o altar dos falecidos. Quando a gente vê isso, a gente vê uma corrente feita por elos. Em cada elo, uma pessoa, cada elo, uma geração. E se hoje existem pessoas que estão vivas, como nós, é porque outras pessoas já viveram antes da gente. A gente às vezes não conheceu, só ouviu sobre histórias, é só uma lembrança, uma história, uma fotografia. Às vezes nem isso tem. São pessoas de muitos séculos, de muitas décadas, que a gente não sabe mais, perdeu. Nem nossos pais e avós contavam histórias dessas pessoas, mas elas existiram. Com isso, você tem a sua corrente. E é justamente no momento, num ritual de antepassados ou ritual de ancestrais que a gente faz dentro do taoísmo, é quando a gente vai iluminando e purificando, abençoando e principalmente energizando toda essa corrente, toda essa linhagem, para que hoje você possa ser tudo o que você de verdade é, daquilo que você de verdade tem como talento da alma. Para isso, que essa força dos ancestrais não interfiram a sua consciência, a sua lucidez. E dessa maneira você consegue despertar. Dentro do taoísmo, essa corrente é chamada três gerações. A primeira geração, e todos nós passamos por essas três gerações. A primeira geração, você vai imaginar pessoas mais antigas, que talvez não tivesse tanta tecnologia, são pessoas que tiveram que sobreviver com o seu próprio esforço, o trabalho braçal, o seu nível de consciência. Então a gente soma o nível de consciência da pessoa, o talento daquela pessoa e a força braçal dela junto da necessidade. São pessoas que tiveram uma vida mais dura e por isso tiveram resultados
mais difíceis. Foi bem consistente, mas incomodou. Esse é o primeiro elo da corrente. O segundo é aquele que recebeu, quando adentrou na vida, quando nasceu, recebeu já praticamente tudo pronto, tudo construído. Se aquela primeira geração construiu uma lojinha, a segunda geração, ele já sabe que vai trabalhar naquela loja, porque aquela loja existe. Ela já sabe que ela vai trabalhar e dar continuidade ao esforço vindo dos seus antepassados. Ele tem um caminho que é o que nós chamamos o caminho da renovação. Ele vai atualizar tudo aquilo, ele vai renovar, ele vai fazer com que aquilo que os pais ou avós faziam ou fizeram, ele agora vai fazer com uma qualidade diferente, com a qualidade do tempo atual. Até chegar na terceira geração. Geralmente a terceira geração a gente vê como a nossa. A terceira geração é aquela que chega para inovar. Ela não quer mais trabalhar na loja, ela não quer mais renovar a loja, ela quer que a loja patrocine o caminho dela. Então é um momento que às vezes gera de ruptura. Então nós temos 3 momentos importantes. O momento em que uma pessoa pode construir, que é a primeira geração. O segundo, que você vai inovar. E o terceiro, que você quer romper. Quando a gente vê esses 3 momentos, essas 3 gerações dentro dessa corrente de ancestrais, a gente percebe que essa força é a nossa força, onde existe um momento da nossa vida em que nós precisamos trabalhar com o que temos. Nosso trabalho, nossa mente, nossos recursos, nossos braços, nossa inteligência, nossa capacidade. Esse é o primeiro. Até construirmos alguma coisa. Esse é o momento de ter, é o momento de fazer, é o momento de construir. Esse nós chamamos o momento da feitura. O segundo momento, que é o momento que a gente inova, é o momento em que a gente já tem aquilo. Então a gente já tem. A gente só vai melhorar toda aquela estrutura, a estrutura que nós temos dentro da vida, até chegarmos num outro momento, que é o momento em que desejamos transformar, romper e transformar. Não queremos mais ser quem éramos há alguns anos atrás. Essa força é a força da sua transformação. Isso é muito comum. Por isso, a força que a gente tem é você observar, dentro do momento presente, você está trabalhando pelo seu esforço pessoal produzindo, você está inovando ou você está querendo se transformar. Esses 3 acontecem praticamente ao mesmo tempo dentro da nossa história, mas o mais importante é você saber em que momento você está vivendo e o que você vai fazer dali em diante. Com isso, toda a sua ancestralidade, ela vai se transformando. Entenda que quando a gente vive os três momentos da alma, os 3 momentos da vida, as 3 correntes, como a gente chama, nesse momento você está inovando a sua ancestralidade. Um dia todos nós estaremos no altar dos ancestrais. Um dia todos nós seremos histórias contadas, ou apenas uma fotografia ou uma lembrança. Mas o mais importante é não apenas o que a gente viveu, e nem tão o que a gente deixou para outras pessoas. O mais importante é o quanto que você se transformou. A energia do exemplo. A sua alma, que seja uma alma exemplar, que seja uma alma que constrói para o mundo, que transforma, para que a percepção do seu trabalho, a percepção daquilo que você construiu, seja utilizado para outras pessoas. Imagine as pessoas que criaram, por exemplo, as posturas de yoga, usadas até hoje. Imagine Joseph Pilates, que construiu o que nós conhecemos como Pilates, espalhado no mundo inteiro. Imagine se ele soubesse o trabalho disso. Imagine tudo aquilo que você não vai ver depois. Essa energia pode ser considerada um legado, mas o mais importante é que a sua
existência transformou as pessoas ao redor. E você não precisa fazer isso como algo póstumo, você pode usar hoje. Então, o exercício principal é você ver o quanto que você interfere, para positivo, o quanto que você interfere na vida do outro, o quanto que você acrescenta na vida do outro, o quanto que outra pessoa tem uma extrema gratidão pelo fato de você ter cruzado o caminho dele, o fato de você ter passado pela história dele e promovido alguma energia favorável para ele. É dessa maneira que a gente vê que a vida vai valendo a pena e que não importa o altar que você se encontre, você sempre estará como uma alma eterna, pronta para a ação. Quanto mais você se transforma, quanto maior energia você produz, mais você eleva a sua luminosidade. Existe um conceito dentro da astrologia, uma astrologia chinesa, em que você observa o momento em que uma pessoa nasce, a gente faz o mapa astrológico dela. E quando ela morre, a gente faz o mapa astrológico com a data do óbito. Depois pega os dois mapas e faz uma sinastria, usando um termo de astrologia, e vê o quanto que essa pessoa melhorou, o quanto que ela cresceu, em que área ela evoluiu, o quanto que ela ficou estagnada em determinadas áreas. E o produto final desses dois corresponde a toda a existência evolutiva daquela alma. E o mapa do óbito, junto, que é a sinastria, junto do mapa de nascimento, é o que vai mostrar para onde essa energia, para onde essa alma foi. Essa é a maneira que os antigos astrólogos buscavam pessoas, encontravam o novo nascimento daquela velha alma. Então você vai peregrinando dessa forma. Quando a gente pega esse ensinamento dentro da astrologia e traz para a nossa realidade, o que a gente vê? O mapa astrológico de nascimento a gente não tem como controlar, assim como o do óbito, mas o meio, a sinastria, depois o meio, isso você consegue. Então, a mensagem é: cresça, evolui, se transforme, evolua o máximo possível, leia e absorva o máximo de conhecimento. Pegue esse conhecimento e coloque em prática. Transforme o conhecimento em experiência, em resultados, porque é a experiência que vai transformar a sua alma, não apenas a sua mente, a sua alma. Que você tenha a simplicidade, que você tenha uma alma com muita humildade e principalmente que você consiga perceber sempre qual é o seu caminho, qual é a sua natureza, para que você serve, aonde você se encaixa, quem precisa da sua ajuda de verdade. É dessa maneira que a gente consegue ver que a vida está valendo a pena. Não precisa ver na última respiração, basta ver hoje, o quanto que você viveu da sua ancestralidade, o quanto que você transformou, inovou, renovou e rompeu com seus antepassados e principalmente o quanto que você contribuiu, acrescentou na caminhada de todas as pessoas. Pensa nisso. Essa é a mensagem principal desse último capítulo. E eu finalizo essa série dando um conselho. E aí é um conselho pessoal, é um conselho de um taoísta, não é um conselho taoísta. Desfrute do seu tempo de vida. Desfrute o máximo possível. Não importa onde você viva, não importa o estilo de vida que você escolheu, aproveite. Seja extremamente você. Não importa quantas amarras você tem na sua vida, que o seu coração seja livre, que a sua alma seja livre, que o seu espírito possa fluir na direção que deseja, que o seu espírito, como um pássaro que sobrevoa tudo, diferente de um peixe que tem que desviar de pedras dentro do rio. Um pássaro sobrevoa todo aquele rio e não precisa desviar de nada, que a sua alma seja como um pássaro, não como um peixe. Dessa forma você consegue se transformar, dessa forma você consegue pegar esse breve tempo de vida e aproveitar bastante. Porque o mais importante para o ser humano é a sua vida. Dentro da vida, o caminho que ele segue.
e dentro do caminho a sua liberdade. Essa é a mensagem que eu finalizo a nossa série. Espero te ver numa próxima série, num próximo treinamento. Aqui embaixo, nós temos aqui na descrição, nós temos todos os nossos treinamentos. Espero que você participe, que você goste e que você possa ser nutrido pelo conhecimento do taoísmo. Obrigado. Tchau, tchau.